Certa vez, um homem viajava por uma estrada perigosa, de Jerusalém a Jericó. De repente, ele foi atacado por ladrões, que o espancaram, roubaram tudo e o deixaram à beira do caminho. Lá estava ele, sem forças e sem esperança. Mas então, alguém apareceu ao longe. Um sacerdote passou por ali, viu o homem caído, mas escolheu ignorá-lo. Ele seguiu seu caminho. Pouco depois, um levita passou pelo mesmo lugar. Ele também viu o homem, mas preferiu não ajudar. Então, veio um samaritano. Alguém que, segundo a tradição da época, não seria esperado para ajudar. Mas ele se compadeceu, desceu de seu animal e cuidou do homem ferido. Ele levou o homem até uma hospedaria, cuidou dele e pagou todas as despesas. Antes de partir, ainda disse ao hospedeiro: "Cuide dele. Se os custos forem maiores, eu pagarei quando voltar." Jesus contou essa história para ensinar que o verdadeiro amor ao próximo não escolhe quem ajudar. Ele termina com uma pergunta: quem é o seu próximo? E você, o que faria? Se essa história tocou o seu coração, curta e compartilhe para levar essa mensagem a mais pessoas. Seja o próximo para quem precisa. Em meio ao vale de Elá, um gigante chamado Golias desafiava os israelitas. Com sua imensa força e armadura, ninguém ousava enfrentá-lo. Ele dizia: "Quem é capaz de lutar comigo?" Mas então, um jovem pastor chamado Davi, sem armadura ou espada, se ofereceu para enfrentar o gigante. Ele confiava que Deus estaria com ele. Davi recusou usar a armadura oferecida pelo rei Saul. Ele sabia que sua força não estava nas armas, mas em sua fé. Com coragem e confiança, Davi correu ao encontro de Golias. Ele girou sua funda com precisão e lançou uma pedra com toda a sua força. A pedra acertou em cheio e o gigante caiu. Davi mostrou que a força da fé é maior do que qualquer desafio. Assim como Davi, você também pode enfrentar seus gigantes. Confie em Deus, porque com Ele nada é impossível. Curta e compartilhe essa mensagem de fé. Om, om, om. Daniel era fiel a Deus e orava todos os dias, mas alguns homens invejosos fizeram o rei decretar uma lei proibindo a oração só para prejudicá-lo. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou orando. Por isso foi jogado na cova dos leões. O rei ficou preocupado, mas não pôde voltar atrás. Naquela noite, algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo e os leões não tocaram em Daniel. Na manhã seguinte, o rei correu para a cova e gritou: "Daniel, seu Deus te salvou?" E Daniel respondeu: "Sim, meu Deus fechou a boca dos leões." O rei ficou tão impressionado que ordenou que todos respeitassem o Deus de Daniel. A fé de Daniel provou que Deus é poderoso para nos salvar. Quando tudo parecer impossível, lembre-se, Deus pode te proteger, assim como fez com Daniel. Curta e compartilhe essa mensagem de fé e coragem. Um homem viajava sozinho quando foi atacado por ladrões. Eles roubaram tudo e o deixaram ferido na beira da estrada. Primeiro passou um sacerdote, viu o homem e ignorou. Depois veio um levita, olhou, mas também não ajudou. Então veio um samaritano, um homem de um povo desprezado, mas ele não ignorou. Parou, cuidou das feridas e colocou o homem em seu próprio animal. O samaritano levou o homem até uma hospedaria e pagou para que ele fosse cuidado. Ele fez isso sem esperar nada em troca. Jesus contou essa história para nos ensinar que o verdadeiro amor ao próximo não vê diferenças. Ajude sempre, sem esperar algo em troca. Curta e compartilhe para espalhar essa mensagem de amor e compaixão. Por 12 anos, uma mulher sofria com uma doença. Nenhum médico conseguia curá-la. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus e decidiu que ele era sua única esperança. "Se eu apenas tocar a roupa dele, serei curada", pensou a mulher. E com muita fé, ela estendeu a mão. No mesmo instante, seu corpo foi curado. A doença desapareceu e ela sentiu que algo incrível tinha acontecido. Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos disseram: "Mestre, há muitas pessoas aqui." Mas Jesus sabia. Alguém tinha tocado nele com fé. Então, a mulher se apresentou. Jesus sorriu e disse: "Filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seja qual for o seu problema." Lembre-se, Jesus pode transformar sua vida. Apenas creia, curta e compartilhe essa mensagem de fé e cura. Bartimeu era um homem cego que vivia pedindo esmolas. Mas um dia, ele ouviu que Jesus estava passando. Ele gritou com fé: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Mas as pessoas mandaram ele calar a boca.
Mas Jesus ouviu e parou. Ele olhou para Bartimeu e disse: O que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu: Senhor, quero ver. E naquele instante Jesus disse: A sua fé te curou. E ele pôde enxergar. Seja qual for a sua dificuldade, tenha fé como Bartimeu. Jesus sempre ouve aqueles que clamam por ele. Curta e compartilhe essa mensagem de fé e esperança. Uma multidão seguia Jesus, ouvindo suas palavras. Mas ao anoitecer, todos estavam com fome, e não havia comida suficiente para alimentar tanta gente. Um menino ofereceu o que tinha: 5 pães e 2 peixes. Parecia pouco, mas Jesus sabia exatamente o que fazer. Jesus agradeceu a Deus e abençoou a comida. De repente, os pães e peixes começaram a se multiplicar, e havia o suficiente para todos. Mais de 5.000 pessoas comeram até ficarem satisfeitas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus sempre provê. Mesmo quando parece pouco, confie nele, e você verá milagres acontecerem. Curta e compartilhe essa mensagem de fé. Uma grande multidão seguiu Jesus, ouvindo suas palavras. Mas ao anoitecer, as pessoas estavam com fome, e não havia comida suficiente para todos. Um menino se aproximou e ofereceu sua cesta com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas Jesus sabia o que fazer. Jesus agradeceu a Deus e abençoou os pães e os peixes. Então, algo incrível aconteceu. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus mostrou que com fé, o pouco pode se transformar em muito. Com Jesus, nunca falta o suficiente. Confie nele, mesmo quando parece que você não tem nada. Curta e compartilhe essa mensagem de fé. Os discípulos estavam no mar quando uma tempestade terrível os atingiu. O barco balançava e eles temiam que fossem afundar. Mas Jesus estava dormindo tranquilamente. Os discípulos acordaram Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, estamos prestes a morrer. Eles não sabiam o que ele faria. Jesus levantou-se, olhou para o mar e disse: Silêncio, acalme-se. De repente o vento parou e o mar ficou calmo como um espelho. Os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perceberam que estavam diante do Filho de Deus. Assim como Jesus acalmou a tempestade, ele pode acalmar os momentos difíceis da sua vida. Confie nele. Curta e compartilhe essa mensagem de fé e paz. José foi vendido pelos próprios irmãos, movidos pela inveja. Eles o enviaram como escravo para o Egito, acreditando que nunca mais o veriam. Mas Deus estava com José. No Egito, ele foi de escravo a governador, reconhecido por sua sabedoria e pela habilidade de interpretar sonhos. Anos depois, uma grande fome trouxe os irmãos de José ao Egito. Eles não o reconheceram, mas José sabia quem eles eram. Ele poderia se vingar, mas escolheu algo maior. José revelou sua identidade e disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Não tenham medo. Ele os perdoou e os acolheu com amor. A história de José nos ensina que o perdão tem o poder de transformar mágoa em amor e unir aquilo que foi quebrado. Quem você precisa perdoar hoje? Curta e compartilhe essa mensagem de fé e amor. O rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem sua estátua de ouro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram. Eles só adoravam ao Deus verdadeiro. O rei ficou furioso. Ele disse: Se vocês não adorarem, serão jogados na fornalha. Vamos ver se o Deus de vocês pode salvá-los. Eles responderam: Nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo que não nos salve, nunca adoraremos outro Deus. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os jovens foram lançados no fogo e todos pensaram que seria o fim. Mas quando o rei olhou, viu 4 homens, e o quarto parecia um filho dos deuses. Deus os havia protegido. O rei ficou impressionado. Ele declarou: O Deus de vocês é o único Deus verdadeiro, e ordenou que ninguém mais os perseguisse. Quando tudo parecer impossível, confie em Deus. Ele nunca abandona quem tem fé. Curta e compartilhe essa mensagem de fé e coragem.